Olá, meu girassol, tudo bom? Eu sou a Letícia e hoje eu tô aqui para falar com o João. Não tá aqui pertinho de mim, ele tá em outra cidade, mas mesmo assim nós estamos conectados. Tá aí o lado bom da internet, não é? Para você que já está fazendo parte da caixa sobre o abandono, né? Dessa caixa de luz, esse aqui é um dos vídeos, mas se você não faz parte, entra lá no link, participa e conheça esse projeto iluminado maravilhoso. O João, além de um querido, ele também foi meu professor de Theta Healing. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns níveis de crença, sobre o eu central. E aí, João, vamos conversar, vamos bater um papo. Claro, Lê. Que maravilha, grato pelo convite. Eu que sou muito grata. Bem feliz, né, de ver essa caminhada, né, de estar junto com você, assim, desde, digamos assim, né, desses princípios, né, de busca, assim, né, e ver, assim, que teu coração realmente se reverberou, né, com a técnica e com toda a egrégora, né, que de alguma forma, assim, a gente vai trabalhando. Eu falo que eu sou apaixonada pela sua egrégora. Já falei isso, que é tudo encontro de alma. Não existe quem não tá ali que não tenha que estar. Já te falei isso, né? Algumas vezes ainda, hein? Hoje, gratidão por você ter aceitado o meu convite. Eu fico muito feliz. Eu honro você demais, né? Só eu sei o como eu sou apaixonada pela tua pessoa, pelo seu ser humano, pela sua alma. E hoje eu te chamei para a gente falar um pouquinho aí dos 4 aspectos do nível, né, central, sobre o nosso ego, nosso eu superior, né? Sobre a sobrevivência, sobre também o subcorrente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como a gente combinou, focado bastante nessa ideia de abandono, né? O que que isso pode interferir e ajudar a trabalhar. Então vamos lá, né? Quando a gente, o que que é esses quatro aspectos, né, do nosso subconsciente, né? Que muitas vezes, o que que é o nosso subconsciente, brevemente, né? O nosso subconsciente, ele é a parte do nosso ser que guarda, que anexa todas as informações que a gente já viveu. Isso pode ser vindo das gerações passadas, isso pode vir de outras existências, isso pode vir da nossa infância, do consciente coletivo. Então, assim, né, o nosso ser, né, ele criou o subconsciente, né, nossa alma criou o subconsciente para que de alguma forma a gente possa continuar os aprendizados que a gente já teve, né? Então, por exemplo, né, a gente vem lá de uma linhagem, a nossa linhagem está aprendendo algo nessa nossa existência, né? Então a gente vem para cá com toda essa bagagem para concluir os aprendizados que a gente já teve, que a gente já desenvolveu e que a gente ainda está desenvolvendo. Sim, sim. Então, Como se fosse caixinhas, né? Então, aprendeu isso, foi numa caixinha, aprendeu mais isso, foi nessa outra caixinha. exato, e aí aquilo ali vai ficando, né? E o nosso subconsciente, ele não tem um filtro se a coisa é boa ou ruim. O Não. nosso subconsciente, ele tem esses aspectos, que são como as funções que o subconsciente tem, né? Sim. A gente, é muito comum, às vezes, né? Quando, por exemplo, a gente fala de abandono, né? É muito comum a gente entrar naquele lugar de, ai meu Deus, por que que Deus está fazendo isso comigo, né? Ou a gente ir lá e se colocar naquele lugar de, nossa, que pessoa malvada me abandonou, né? Sempre colocar como se fosse uma vilania e um oprimido, né? Alguém que A está sendo vítima, a né? vítima, exato. Então, tipo, o nosso subconsciente, né? Às vezes a gente foi sendo modelado, né, a pensar na vítima e no vilão devido ao próprio sistema mesmo, né? O certo e errado, o bom e mal. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Sim. É, E aí, né, quando a gente pensa, né, quando a gente se sente abandonado, a gente fala, puxa, por que que Deus fez isso comigo, né? é. É sempre a primeira pergunta, né? A gente não pergunta normalmente tá, por que que isso tá acontecendo comigo? Qual o aprendizado que isso tem para mim, né? Que é o que a gente muito trabalha no Teta Healing, né? O Exato, que porque aí a gente entra nesses quatro aspectos, né? O primeiro aspecto é o aspecto que a gente chama que é o nosso sobrevivente. O nosso sobrevivente tem essa própria função, sobreviver, manter a gente vivo, né? sim. Então, um exemplo, antes de dar um exemplo sobre
o abandono, né? Só para ajudar a ficar mais claro ainda, né? Tipo, por exemplo, algo que acontece, né? Que se a gente procurar na internet aí, dar um Google, a gente vai achar. Casos de, por exemplo, de uma mãe que conseguiu levantar um carro quando o filho estava embaixo dele, né? Ou casos de, por exemplo, acho que aí para os mais jovens, né, ou para quem já aprontou na juventude, pode lembrar de um caso assim, né, ou de algo parecido, de ter que correr de um cachorro e de repente pular um muro que você nem sabia que dava conta de pular, Você nem. né? Como que eu fiz isso, né? Mas, nossa! Eu sou síndrome de super-herói. Olha, eu consegui! Da onde que veio esse superpoder, né? Esse superpoder veio daí de dentro mesmo, que é o nosso eu sobrevivente, né? Exatamente. Ativou ele, o bicho vai dar um jeito de resolver o problema. Ele vai falar que eu não posso morrer. Eu tenho que Não posso, sobreviver. né, de alguma forma causar um mal para esse corpo. Só que esse sobrevivente, ele pode se disfarçar de outras formas. Por exemplo, uma das funções, né, que o sobrevivente acabou desenvolvendo, criando junto, né, como se fosse um, um crescimento mesmo, né, uma melhoria da sobrevivência, é a nossa necessidade de pertencimento. Então, né, por exemplo, a tua mãe ou o teu pai se sentiu abandonado, teu avô, tua avó se sentiu abandonado, vem algo recorrente de abandono. Sim. Então, quando você encarna na existência, já vem lá esse programa, né? Vamos dizer que chipado, assim, né? Se sinta abandonado. Já vem vibrando isso. Teus pais provavelmente já não têm a mesma perspectiva de como que é o acolhimento. Por quê? Porque eles também foram abandonados. Também tiveram essa energia, né? Então a gente acaba repetindo esse padrão exatamente para pertencer àquele clã. Porque se eu não me sentir abandonada, eu acabo sendo até abandonada porque eu sou ovelha negra, né? Eu sou pessoa diferente. E se não Exatamente. se sente abandonada, o subconsciente vai se colocar em xeque de isso daí pode causar um risco para minha sobrevivência. Por quê? Porque eu não estou pertencendo. Para Sim. quem não fez o nexo, né, entre essas duas coisas, é bem fácil, é só a gente ir alguns mil anos atrás, né, quando o nosso cérebro veio se desenvolvendo, e quem que não pertencia a um grupo, a natureza engolia, né? Era o maior medo, né, que as comunidades neandertais, né, e os povos mais antigos, né, tinham. Por quê? Porque se era expulso daquela família, já era, a natureza não ia te dar, né? Eram poucos os que conseguiam sobreviver sendo ermitões, sozinhos, né? Até mesmo que é um medo que a gente vê até os dias de hoje, né? Hoje em dia com a rede social, né? Quem que às vezes as pessoas começam a se desenvolver e falam, já tenho medo de ir lá e de ser cancelado, né? É. Por quê? Porque é algo que a gente tem guardado no nosso corpo, nas nossas células. Por mais que já se passaram milhares de anos, a gente continua com o mesmo padrão, nosso cérebro continua com a mesma forma, né? Então, essa é uma dos aspectos que a gente pode criar uma situação de abandono, né? E até queria trazer uma coisa muito interessante, que a gente vai falar bastante sobre isso, sobre esse aspecto, se a gente for parar para pensar, para observar, a gente olha para as crianças que estão vindo agora, nós como adultos, né? Porque nossos pais também deviam pensar a mesma coisa. Nós olhamos para eles e falamos, nossa, como essa criança é evoluída, ela é tão diferente de mim, eu era menos informação, a criança já vem sabendo de celular. Então é isso que a gente está querendo trazer, é esse aspecto de o que está arquivado na gente, quando tem o filho, ele vem arquivado e vai vindo esse arquivo de geração para geração, né? Para deixar uma ligação aí para a gente entender melhor. E é bem isso mesmo, né? O nosso subconsciente, então, ele não tem essa necessidade, não é para machucar as outras gerações. Na verdade, é para fazer o bem. Porque, de alguma forma, aquela sensação de se sentir abandonado tá trazendo alguma coisa, né? Tá ensinando alguma coisa para nossa alma, para o nosso eu superior, né? Para o nome que cada um queira chamar, né? Mas Sim, está sim. ensinando essa família. Então, por exemplo, pô, se minha mãe foi abandonada, o que que ela aprendeu? Nossa, minha mãe aprendeu a ser autossuficiente. Ah, minha avó foi abandonada, nossa, minha avó aprendeu a a não depender dos outros, né? Por mais que sejam aprendizados parecidos, já está tendo uma evolução, entende? Sim. E aí a gente vem com isso e a gente vem muitas vezes para gerar esse campo de mudança na família, principalmente para a próxima geração, né?
que é de não dar para essa pessoa essa sensação de abandono, né? Então, é sempre muito válido. Eu costumo dizer, sabe o quê? Que nós somos os verdadeiros sortudos. A gente entrou e a gente pode mudar tudo, né, para as próximas gerações. Então a ideia de quebrar esse ciclo somos os sortudos, porque geralmente é ovelha negra, quer fazer diferente. Mas na verdade nós somos as ovelhas sortudas, né? Que nós temos o conhecimento, nós temos a compreensão, pelo menos de quem está assistindo, quem está me seguindo vocês, seguindo outros tantos canais que trazem essa informação, são pessoas que são relativamente merecedoras e sortudas, né? Que podem virar a chave desse aspecto. E é bem isso, né? Esse tempo que a gente está aqui é um tempo de muita cura, né? É um tempo de muita autoobservação, né? E aproveitar Sim. todo esse movimento que a gente tem, né? Porque afinal, pô, se a gente está aqui agora, né? Nós somos herdeiros, né? Dessa É, existência, né? E que a gente possa agir como tal, né? Mas por esse, favor. então, foi o primeiro nível, né? O primeiro aspecto. O segundo aspecto é o que a gente chama de subcorrente. Ou, né, carinhosamente falando, o resolvedor de problemas, né? Essa é a partezinha do nosso ser que o foco dela é resolver os problemas que os nossos antepassados viveram, ou que a gente viveu, né? Então, por exemplo, tá lá a pessoa, né? A família inteira dela vem passando dificuldade financeira. Aí a pessoa vai lá, né? Nasce já desde criança, fica lá prometendo para a mãe, pai, não, eu vou só tirar minha família do buraco, né? Eu vou enriquecer. Não estou falando que esse sonho é errado. Não tem nada a ver com isso. Vai ser maravilhoso se você puder dar isso para os teus ancestrais, né? Para os teus, para quem te originou, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tem que ter essa obrigação, né? E essa obrigação muitas vezes acaba nos limitando. Então, né, focando ali na questão do abandono. Puxa, minha mãe se sentiu abandonada, minha avó se sentiu abandonada, né? O meu ser ele pode ficar tentando resolver esse abandono de alguma forma. E essa ideia de tentar resolver eu coloco mais abandono, né? Eu, então, assim, eu honrei o abandono que a minha mãe teve pelo pai dela, então eu vou ser abandonada pelo meu pai. E aí eu não resolvi esse problema, porque eu não tinha nem idade, né, suficiente para resolver esse problema. Então eu vou e tenho amigos que me abandonam. Aí eu não tenho idade. Aí eu vou lá e tenho um relacionamento. Não resolvi, porque essa dor, eu só olhei para a dor e não olhei como aprendizado. Começo a ter outras relações de abandono, e assim eu vou tentando resolver algo que a gente às vezes só precisa quebrar essa crença, aceitar como eu aceito que isso foi uma energia que aconteceu, né? Não, e a gente fica entrando muitas vezes nesse ciclo sem fim, né? Sim. Porque é isso, né? O nosso subcorrente ele faz isso, né? Como a gente já falou, né? Não é para machucar, não é por maldade, não é por querer que a gente de alguma forma se sinta ferido. Na verdade, ele está tentando resolver alguma questão que está ficando pendente, né? É, E então, né? A gente pegou aqui um exemplo genético, né? Mas se a gente pega dessa vida mesmo, né? Poxa, sei lá, né? Teu pai morreu quando você era criança. Teu não, né? O pai de alguém morreu quando era criança. Aquela criança vai se sentir abandonada. é, Aquela criança se sentiu abandonada, ela vai ficar tentando resolver esse abandono. Como? Atraindo uma nova relação. Alguém que supra esse lugar do pai. Né? Aí, como ocorre ali como exemplo que você trouxe, né? Vai encontrar amigos, vai acabar abandonando, vai encontrar um companheiro, por aí vai tentar colocar esse companheiro no lugar do pai, o que vai acabar ficando pesado, vai abandonar ele de novo. E muitas vezes pode até acontecer dele abandonar, né, o local, aquela criança perdeu o pai, ele pega e perde o seu lugar de origem e toma o lugar do pai. Então ele abandonou aquele posto dele, né? E abandonando aquele posto dele, ele começa a ter mais ainda desse abandono, né? Sim. E aí vai ser mais fácil ainda, né? Uma hora vai sobrecarregar e vai acabar abandonando também. Então, Sim. assim, né? A gente consegue começar a perceber aí que o abandono não é simplesmente uma dor aleatória. Não, peraí, né? Existe
alguma parte do meu ser que está, de alguma forma, auxiliando a atrair o abandono. Eu não estou falando aqui que quem é abandonado é responsável pelo abandono. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que quem é responsável é sim quem abandonou, né? É Tá. a mesma coisa quando às vezes, né? Hoje em dia, né, esse papo de espiritualidade, de lei da atração, tá muito em alta, né? E é maravilhoso isso. Mas às vezes as pessoas acabam levando as coisas assim meio que um pouco para o mundo da fantasia e perde um pouco do mundo real, né? Por exemplo, uma pessoa é abusada. Puxa, a pessoa vai lá e fala: você atraiu isso. Não, faça mil favores, né? A responsabilidade é da pessoa que não tem o autocontrole da vida dela. Claro que essa pessoa também precisa de tratamento, né? Mas é isso, essa pessoa está doente. Ela é a principal responsável. A vítima acabou sendo uma vítima. Sim. É claro que, ao invés de ficar punindo o vilão, a gente pode ajudar a curar a vítima. Porque, de alguma forma, essa vítima acabou se sintonizando com esse vilão. Energeticamente, por alguma questão energética, ela tá ali conectada a essa situação, né? É que a gente fala de responsabilidade de uma forma não virtuosa, né? A gente tira essa ideia de responsabilidade com a situação de culpa, né? Então, não é que a pessoa não tenha responsabilidade, porque às vezes, como a gente fala de essa energia, de ancestrais, de outras vidas, pode entrar a responsabilidade por essas situações, né? Então essa energia está em você, mas você não é responsável porque teve aquele abuso, mas por não ter trabalhado em você essa energia, né? Então você acaba se conectando a essa situação. Então a gente distorce um pouco sobre responsabilidade e culpa, né? A gente pega porque a culpa tem o peso. A responsabilidade é só sobre o seu espírito, né? O que ele está precisando aprender, o que ele está precisando reverberar. E não ser só culpado, né? Eu sou culpa, né? Eu sou mártir, né? Então, é isso que a gente precisa olhar um pouquinho diferente nesses aspectos, né? Claro, porque é bem por essa linhagem, né? Tipo, a gente não é culpado pelo abandono que aconteceu. Mas, Não. de alguma forma, se o abandono aconteceu, como que eu posso tirar proveito disso? Porque, afinal, ele já aconteceu, né? Como que eu posso assumir a minha parte de assumir a minha existência ali? Não, peraí. Alguém tentou me abandonar? Ok. O que que isso está me trazendo, né? Qual o aprendizado, né? Qual que é o benefício de ser abandonado também? E aí a gente entra nos dois últimos aspectos, né? O terceiro aspecto é o ego, né? O ego foi uma das funções que o nosso subconsciente conseguiu desenvolver, que é essa parte do nosso ser que consegue se reconhecer como um indivíduo. Então, quando a gente se sente abandonado, é o ego que está se sentindo abandonado. Porque o que, que é o ego, né? O ego, ele é uma parte do nosso ser que faz a gente conseguir se identificar. Eu sou eu aqui. O ego, ele não é bom ou ruim. Esse ego acaba criando um personagem, que é o que a gente acaba criando, o que a gente chama de nossa personalidade. A gente confunde, as pessoas acham que são a personalidade delas, mas a personalidade só é uma parte criada pelo ego. A gente é muito mais do que isso. Então, né, essa personalidade, que às vezes, por exemplo, se sente tímida, se sente acuada, por quê? Porque tem medo de ser abandonado, isso é uma parte do ego que se sentiu ferido. E aí, nessa personalidade, né? Essa personalidade começa a agir de uma forma, exatamente o que a gente falou lá do pertencer, né? Para sobreviver, para pertencer, para estar ali, para resolver, e não é uma essência, né? Não está sendo a própria essência. E aí, o que que acontece, né? Esse ego, que é uma partezinha do nosso ser, né? Tipo, tá lá o nosso ser com toda a sua amplitude, aí o nosso ego vem lá com essa partezinha, ele acaba se sentindo rejeitado, abandonado. Só que isso, né? Aí a gente para pensar meio racionalmente, né? Beleza. Pô, meu pai me abandonou, meu tio me largou lá quando eu decidi mudar de vida.
tal, né? Minha família me rejeitou, tarari, não importa lá, né? A história, né? Que cada buscador da vida viveu, né? Aí esse ego, né? Esse personagem se sente abandonado, acaba vivendo, né? Pô, como a gente estava falando ali, né? Se sentindo acuado, com medo de se expressar, não expressando seus sentimentos. Mas, sinceramente, a gente continua aqui vivo. Por mais que um monte de gente possa ter me abandonado, eu tô aqui agora. A terra Aham, continua me acolhendo. Deus aham, continua me dando esse dom de vida. Se eles não quisessem, eles já tinham tirado a gente daqui. Então, a gente, verdade. né, entendendo isso, já é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar tanto o ressentimento quanto o abandono, a rejeição. Porque eu consegui reconhecer que os grandes doadores da vida, né, digamos assim, né, aqueles que realmente são os únicos responsáveis pela nossa vida, além de nós mesmos, nos permitiram estar aqui agora. Tanto a energia feminina da criação, quanto a energia masculina da criação, né? Sim. Eles que estão deixando a gente aqui, né? E Não eles, de é. alguma forma, né, se manifestaram através do nosso pai e da nossa mãe. Que se eles quisessem, é claro que eles tinham tirado a nossa vida. Sim. Mas por alguma razão eles não fizeram isso. E que por mais que mesmo eles tenham abandonado, por exemplo, ter colocado uma criança lá para adoção, eles ainda assim, Deus, né, a terra, ainda assim com toda a tua generosidade, permitiu com que a gente continuasse vivendo aqui. Então, né, é, é claro que uma coisa é a gente entender racional, outra coisa é a gente trabalhar no subconsciente. Mas a primeira forma para a gente poder trabalhar no subconsciente é entender racionalmente. Tem algumas frasezinhas para a gente trabalhar, para a gente parar de se sentir abandonado, isso em todos também os chakras, né? Porque existem essa projeção. E na caixinha de luz sobre abandono, a gente trabalha bastante com algumas frases, exatamente para a gente parar de sentir esse abandono, né? Trazer aquela dor inconsciente pro consciente tá aqui no agora, né? E quando a gente fala, uma coisa que eu deixei de falar, quando a gente fala do subconsciente para as pessoas entenderem, o iceberg, né? Que a gente geralmente usa esse aspecto, né? A gente vê a pontinha do iceberg é o consciente, agora tudo que tá lá embaixo vai pro subconsciente, aqueles traumas, aquelas dores, essas feridas. Então ela tá tudo ali embaixo, tá escondidinho. Mas a gente pode puxar, né? Que nem quando a gente vai pescar ali, vai, olha, eu geralmente brinco da luzinha, né? Põe a luzinha ali, olha e traz ela pra luz. Olhou a sombra? Porque a sombra só aparece na luz, né? Então, olhou ali na sombra, traz para ser trabalhado, para entender essa questão, né? Claro. Hum. E é bem por aí, né? Então a gente pega esse terceiro aspecto, né, que é o nosso ego, a gente consegue estar entendendo, né, por exemplo, que é essa parte do nosso ser, né, que focando no lado do abandono, né, pô, é a parte do ser que vai tomar a dor para si, que vai aceitar aquilo dali, vai falar, meu Deus, eles estão me abandonando. Mas pera aí, né? Olha o poder que a gente dá para o outro, né? Nossa. Por- Porque o ego, ele tem essa tendência. Porque o ego, como ele é a parte do nosso ser que se reconhece como indivíduo, ele acaba muitas vezes criando o acima e o abaixo, né? Então, às vezes, o ego, ele pode se sentir, tipo, inferior às outras pessoas, ai, né, pô, tal. E como pode sentir, Ou ele pode se sentir lá não, eu sou o bambambam da parada, né? eu sou o melhor de tudo. E na verdade é que você tá se sentindo ali embaixo, né? Não quer dizer que você se sente muito bom, não. É exatamente o oposto. Normalmente É, é isso, né? Normalmente o ego, ele é, né, quando o ego descontrolado, a gente acaba chamando ele de egoísmo, né? Que é, às vezes as pessoas falam assim, né, vem o ego como algo ruim. Não, o ego é maravilhoso, né? O ego, por exemplo, né, de um mestre ascensionado que está aí trabalhando pela comunidade, né? Um ego bem desenvolvido, ele consegue amar a si mesmo e ele consegue se doar para o povo, se doar pela comunidade, né? Já uma pessoa que é egoísta é uma pessoa que tem um ego tão pequeno que quer tudo para si. Quero para mim, quero para mim, quero para mim, quero para mim, tudo para mim, né?
Então, por exemplo, pô, uma pessoa que se sente abandonada, a pessoa tá normalmente com um ego frágil. O ego dela tá ferido. Por quê? Porque ela tá dando um poder para outro, é, dá a possibilidade para o outro escolher se a pessoa merece ou não merece ser acolhida pela comunidade, né? Só que isso, Eu me veio uma historinha muito legal que eu contei, que uma vez eu fui falar pro meu terapeuta, eu virei pra ele e falei: "Nossa, eu sou tão boa com as pessoas, eu sou tão assim, sabe, gentil, eu faço tudo pelas pessoas". Aí ele falou: "Mas você não faz por você, então é hipocrisia". Essa história está contada dentro da caixinha do abandono, né? Às vezes a gente dá tanto pro outro, é porque ali a gente tá naquela insegurança, né? Achando que a gente não merece. Então, vira um altruísmo tóxico, né? Faz super mal pra gente, né? Que é a ideia do, se você não faz pra você, não adianta fazer pro outro, você continua se abandonando, né? porque o primeiro, por mais que os nossos pais tenham nos abandonado, né? Quem vai sustentar esse abandono é a gente mesmo. E É a a gente gente vai mesmo. abandonar as nossas emoções, e a gente vai abandonar algo, um sonho, e a gente vai abandonar nossos desejos, nossas vontades. Então, né, uma pessoa que tem o hábito de atrair relações que abandonem, é uma pergunta fundamental. Peraí, o que que em mim eu posso estar abandonando? É, o abandono sempre começa dentro da gente, né? Eu falo assim, como a gente fala, tô falando muito com o feminino, é sempre no nosso self, né? É sempre aqui no interior. O abandono só pode reverberar fora porque tá dentro, né? E me vem aqui muito de falar que a gente aprende que quando a gente vai seguir a nossa vida, né, a gente está abandonando nossos pais. Mas na verdade a gente só precisa na vida honrar a vida que eles nos deram. A gente não, a gente tem um aprendizado um pouco errado sobre o como honrar. É como se a gente tivesse que carregar nossos pais a vida inteira. E aí também entra naquele aspecto de sair da sua posição, né? De sou filha. E eu entro naquele aspecto, eu não posso viver, eu não posso ir para outros lugares. Geralmente acontece muito com famílias com muitos filhos, de um filho fica, né? Fica anos e não consegue sair de jeito nenhum, porque eu não posso abandonar os meus pais, porque eles me deram a vida, porque eles pagaram, porque eles fizeram, aconteceram, e aí eu não posso abandoná-los, que também é outro olhar sobre abandono, né? Claro, claro. Mas acaba sendo, tem uma origem, né? E a origem está envolvendo um desses quatro aspectos. Por isso a importância, né, da gente reconhecer. Peraí, minha sensação, né? Isso pode servir para qualquer sentimento, mas de abandono. Isso aqui está me ajudando a sobreviver ou a pertencer. Isso aqui está me ajudando a resolver algum problema, né? Isso aqui, né? O que que eu estou resolvendo com essa situação? Como que o meu ego se fere com isso? Como que isso machuca o meu ego? E o último aspecto, né? É o nosso eu superior. Nosso eu superior, ele é a parte do nosso ser que vem para cá para aprender. Então, né, o nosso eu Sim. superior, quando ele decide entrar nessa escola, né, escola barra hospício, internado, né, ele vem para cá para aprender alguma coisa. Falou, não, beleza, vamos entrar lá naquela bola, né, entrar nesse corpo biológico aí, encontrar outros seres estelares, né, comer umas frutas, tal, né, curtir uns banhos de cachoeira e vamos ver o que que a gente aprende nessa jornada, né? Vamos ver o que, que a gente aprende, né? Vamos ver se nessa vida a gente vai aprender. Um dia a espiritualidade me perguntou assim: e dessa vez você vai fazer o que foi preciso fazer? Estou aqui eu fazendo, tá? Ó, combinado? Mas foi perguntado isso pra mim. E aí, nessa vida você vai? Porque em outra vida eu me perdi, né? Eu tinha a mesma missão de alma que eu tenho hoje e eu me perdi, fui fazendo outras coisas. Falei, eu vim aqui só pra viver, eu vim aqui só pra curtir, não vim aprender nada, eu vim só a passeio. E aí, onde me perguntaram, e aí, nessa vida você vai fazer o que você tem que fazer? E é uma pergunta muito curiosa essa, né? Sobre esse lugar do eu superior, né? Porque, bom, quando a gente vê isso, né, do aprendizado, a gente leva isso para um nível, para um outro patamar, né? Porque, por exemplo, uma pessoa, né, que foi lá, que os pais abandonaram e ela foi adotada. Puxa, às vezes o aprendizado dessa alma
é aprender a não abandonar a próxima geração, não abandonar o filho. Então, às vezes, ela pode viver uma dor gigantesca, mas se ela conseguir reconhecer o que ela aprendeu, essa dor, assim, ó, vai se dissolvendo. Porque para o nosso eu superior não importa, né? Para nossa alma não importa se vai doer uma coisa, o que importa é se ela vai aprender, né? O que que é 10, 15, 20 anos de dor para uma alma que é eterna, né? Por uma alma que vai levar um aprendizado que vai doer aqui, mas vai levar pela eternidade. Então, que doa 20 anos, que doa 30 anos. Para tua alma, isso não importa. Para tua alma, o que mais importa é como você vai sair daqui melhor. Se você tá falando isso, tem um ponto lá na caixinha, né, de abandono, onde eu falo sobre abandono de vó, é uma história, né, não tá ligado de repente a mim abandono, mas de vó, de quebrar ciclos, né, vó, mãe e como eu agi. E foi o aprendizado que eu tive com o abandono, né, que aí é isso, né, quebrar esse ciclo, esse caminho. Sim. E é isso, né? Maravilhoso esse lugar, né? Porque quando a gente consegue entender o que a gente aprende, a gente não precisa mais ficar repetindo aquele mesma coisa, aquele mesmo desafio, Não. né? Então, isso serve para várias coisas da nossa vida, né? Porque, sabe, gente, o que mais importa é isso. Então, independente do desafio que a gente esteja vivendo, o que que isso está me ensinando, né? O que que eu estou aprendendo com isso? Como que isso está me fazendo crescer? E às vezes, né, a gente pegando ali um gancho, né, com o assunto que você tinha falado, né? Puxa, não consegui concluir minha missão, ou às vezes, né, às vezes rola essa perdição aqui na Terra, né? Faz parte mesmo, né? É. Faz parte a gente se perder para se encontrar e se perder, né? Mas no final das contas, né, eu vejo assim que tudo é perfeito, mesmo. Tudo é perfeito. Tipo assim, por mais que não consegui viver uma determinada coisa numa determinada fase ou numa determinada vida, por mais que tenha passado aquilo, aquilo dali continua te ensinando. Continua. A gente tem aprendizado em todos os lados, né? Exato. Então, né, por É. exemplo, essa Letícia que viveu em outra vida, que veio aqui, curtiu uma existência só por curtição, na hora que entrou na outra, vai falar, opa, Opa, peraí. coisa para fazer. Vamos, vamos olhar um pouquinho mais sério para isso aqui. Claro, não vamos deixar de curtir, né? Não. Na escola que eu estudo, né? Aqui não é uma colônia de férias, mas não é porque não é uma colônia de férias que a gente não vai se divertir, né? Que não vai ser gostoso, né? Viva feliz, viva bem, né? Mas se permita aprender, né? Se permita. E, João, sabe o que eu queria que você falasse? Eu queria que fala, sim, eu sei, eu conheço a sua história, né? Como eu falei aqui já no começo do vídeo, você é meu professor, você não foi, você é. Toda vez que eu quero fazer um curso de teta, eu falo, não, eu quero fazer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, dos seus atendimentos, até mesmo vai que tem alguém aí interessado, né, em ser um novo terapeuta de Theta Healing, essa técnica também tão deliciosa, que eu sou apaixonada. E fala um pouquinho sobre seus atendimentos pra gente. Claro. Bom, eu moro em Curitiba, né? Eu atendo tanto online quanto presencial. Agora estou voltando com os atendimentos presenciais, né? Os cursos também online e agora abrindo as portas aí, né, para voltar nesse ramo, na linhagem dos cursos presenciais, mas por enquanto focando aqui em Curitiba, mas o curso online, né, como você mesma fez online, né, não perde nada de qualidade, assim, né? Não. Bom, então, tanto faço os atendimentos, né, individuais, eles têm um foco de trabalhar, né, as nossas, de alguma forma, alguma dor, né, algum desafio que a gente esteja vivendo, porque dentro, né, disso, explicando tudo isso, né, que estava falando sobre os aspectos do subconsciente, a gente consegue estar entendendo, né, que, peraí, as situações que eu vivo não são necessariamente só para me ferir, só para me machucar, ou só por uma situação aleatória, né? Tem alguma razão por aquilo dali existir. E dentro das Sim. sessões, né, o nosso objetivo é esse, é conseguir entender
qual é o gancho, qual é o gatilho que teu subconsciente está criando para atrair essa situação na tua vida. Sim, sim. Então, né, a área de atuação dentro do Theta Healing, ela é muito ampla, né? Muito. Pode ser, por exemplo, pessoas que estão tendo desafios no relacionamento, pessoas que estão tendo desafios financeiros, pessoa que está tendo esse problema com muita raiva, com vingança, com medo de se expressar. Qualquer coisa pode ser trabalhada, né, no Theta Healing. Exato, qualquer desafio que a pessoa esteja incomodada com aquilo. É. Né? Qualquer coisa que de alguma forma faça a pessoa perder ali um minutinho de sono dela, ou uma paz de espírito, né? Aquilo ali pode ser trabalhado. Qualquer incômodo, né? Então, assim, eu tô sentindo algo que tá reverberando, que tá me incomodando, pode ser trabalhada no Theta Healing, né? Até mesmo nessas questões de doenças físicas, né? Dores mesmo, né? E é Verdade. claro, né? Dentro disso a gente ainda consegue fazer vários outros exercícios dentro das sessões, né? Por Sim. exemplo, tem fazer leituras de anjos da guarda, leitura de eu superior, né? Leitura física, outros exercícios de curas, né? Que a gente pode estar fazendo dentro dos atendimentos, né? Fragmento de alma, divórcio energético e assim por diante. É uma terapia extremamente abrangente. Não dá nem para dar spoiler, porque é tanta coisa. É tanta coisa que dá para. E você também está dando curso, né? Não vou nem dar datas, porque isso aqui vai ficar uma coisa um pouco vitalícia. Eu vou deixar aqui o contato do João. Então, sigam ele. Se vocês sentirem, se vibrar dentro do coração de vocês, seguir, ser atendido, fazer até ser parceiro da gente, tá lá dentro do grupo da gente, da nossa egrégora. Vocês serão muito bem-vindos. E eu vou deixar aqui todos os contatos para você chamar o João, para tirar qualquer dúvida. E para você que ainda não faz parte dessa caixa de luz sobre o abandono, eu te convido a entrar no link e adquirir a sua caixa. Esse vídeo e muitos mais vão estar lá dentro para você. João, eu agradeço demais de você ter aceitado o meu convite. Eu não vou ficar rasgando seda, porque eu já rasgo muito no privado para você. Eu sou apaixonada pela tua alma, né? Assim, eu amo demais. Só eu sei, em momentos que eu mesma estava sem dinheiro, de você disponibilizar curso, porque sentiu dentro da sua alma que aquilo me faria bem. E eu sou eternamente grata por tudo. Não teria outra pessoa para eu convidar se não fosse você. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Você faz parte demais da minha alma. Sim, que alegria saber de tudo isso, assim, foi muito feliz pelo convite, né, por ver esse projeto aí em andamento, assim, né, desejando que realmente possa chegar em muitos coraçõezinhos, né. Em várias sessões, em vários cursos apareceram esse projeto, né? Esse projeto fica me batendo assim, ó, eu tô aqui, hein? Você que não me olha nessa vida. E agora chegou, né? Agora chegou, agora tá aqui. E gratidão por fazer parte disso, por fazer parte até do primeiro, né? De se lançar comigo. Eu sou muito grata, viu? Grato. Muito obrigada. Gratidão. A todos, todas. Te amo, te honro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.